Olá! Nesta videoaula trabalharemos com conteúdo de folhas, legenda e dobragem, na disciplina Desenho Técnico 2, ARC 03319 e ARC 03132, do Departamento de Design e Expressão Gráfica da Faculdade de Arquitetura da UFRGS. Eu sou Maurício Moreira e Silva Bernardes e vou conduzir a aula para vocês. As dimensões que utilizamos das folhas seguem a série A. E uma característica dessa série é que sempre o tamanho de uma folha ela é o dobro da outra. Por exemplo, tome uma folha de papel A4, que a gente está bem acostumado a trabalhar. Essa folha de papel A4, o dobro dela vai dar exatamente para a gente uma folha de papel A3. Se eu pegar duas folhas A3, eu vou ter uma folha A2. Se eu tiver duas folhas A2, eu vou ter uma folha A1. E se eu tiver duas folhas A1, eu terei uma folha A0. Essas são as dimensões das folhas. Lembro que o papel que nós estamos acostumados a trabalhar na engenharia e na arquitetura para fazer esboços, provas, nas nossas disciplinas, em geral é o A4. Que a gente segue aí 210 de largura por uma altura 297. Claro que pode ser também 297 por 210. Né? Aqui está no formato retrato, mas pode estar no formato paisagem também. Aí, nesse caso, a largura ficaria 297 com a altura 210. Foi lançada em 2020, no início de 2020, a norma 16.752, que acabou alterando algumas indicações de margens das folhas que a gente conhecia. Só para vocês terem uma ideia, a margem esquerda dessas folhas era sempre 25, elas passaram para ser 20 milímetros. E a margem direita ela variava de 10 a 7 milímetros, dependendo do tamanho da folha. Agora a norma ela padronizou, ela diminuiu um pouco a margem esquerda para 20 milímetros e manteve a direita 10 milímetros. A superior e a inferior também é 10 milímetros, então é muito fácil de memorizar. A margem esquerda sempre, independentemente do tamanho da folha, sempre terá 20 milímetros e todas as demais terá 10 milímetros. Aqui nessa outra coluna é apresentada uma largura da linha de margem sugerida pela norma 16.772. Como é que o desenho fica na folha? Pois bem, a gente tem que sempre privilegiar essa área para a colocação do desenho. A parte de baixo normalmente se coloca para algumas convenções. A gente tem uma área da legenda, uma área da folha que é dedicada à legenda, que é exatamente esse canto inferior direito. E na parte superior da legenda nós temos uma área para convenções também, para marcas de revisões, carimbos de aprovações e assim respectivamente. Qual é a posição de leitura? A posição de leitura sempre vai ser de tal sorte que a gente leia da esquerda para a direita, de baixo para cima. Então, se você desenha qualquer coisa de cabeça para baixo aqui, nessa posição, como se fosse nessa folha, está errado. Então, cuidem para a posição correta, sempre de leitura. Com relação à dobragem das folhas, eu vou pedir para que vocês leiam com atenção o polígrafo sobre folha, dobragem e legenda que está disponibilizada no Moodle para vocês. Mas aqui eu vou detalhar a dobragem da folha 3, uma vez que é essa folha que nós trabalharemos no nosso projeto final daqui da disciplina. Veja, aqui eu tenho uma folha A3, onde eu tenho aqui nessa maior medida, obviamente, 420. Aqui a altura vai ser 297 milímetros. Toda folha dobrada, independente do tamanho, A0, A1, A2, A3, elas têm que ser dobradas de tal sorte que ela fique do tamanho A4.
que ela fique do tamanho A4, tá? Então, para isso, a norma ela modificou os parâmetros de dobragem, uma vez que ela mudou também o tamanho da margem. Agora, a primeira marca de dobra da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, né, exatamente do canto, desse canto direito aqui para a esquerda, é 190 milímetros. E a segunda marca, ela vai aqui exatamente do canto esquerdo para a direita, 125 milímetros. Tá? Então, essa vai ser a primeira marca de dobra que eu tenho. E essa segunda marca de dobra, eu só vou fazer, na verdade, quando eu pegar essa parte que foi dobrada e levar para cima dos 20 milímetros que compõem, na verdade, a minha margem esquerda, agora pela norma, por essa alteração de janeiro de 2020. Por quê? Porque se você pega 190 mais 20, você vai ter 210. E a folha de papel A4 tem 210 por 297. Então, quando você pega uma folha de papel A3, é interessante você colocar uma pequena marca de dobra, indicando aí exatamente onde você vai dobrar. A primeira dobra aqui eu tenho que virar para dentro isso aqui e depois levar a folha com essa dobra para cima da outra, ó, exatamente para cima da outra. E aí eu faço a segunda dobra. Desde que também ela já pode estar até já marcada também na folha para facilitar. A referência por malhas acontece da seguinte maneira. Isso é algo novo, que começou a partir de janeiro de 2020, quando foi lançada a nova norma. Antes não existiam todas as marcas e nem essa malha ou exatamente marcas de centro na folha. Essas marcas foram colocadas exatamente de referência, elas foram colocadas para facilitar a orientação e até o relato de determinados componentes em determinadas áreas. Você pode dizer que um determinado componente está situado na região A2, por exemplo. E a própria colocação da marca de corte facilita, né, exatamente a identificação de onde é que eu vou cortar a minha folha. Então, essas referências aqui estão todas... Veja, aqui eu tenho uma marca de corte, ó, exatamente, com a marca de dobra. A marca de dobra, na verdade, ela é feita com linha estreita, tracejada, tem que ser em cima e embaixo, né, no posicionamento que já foi indicado. O quadro da margem ele deve ser em traço largo, onde eu vou ter o posicionamento nele de marcas de centro. Na parte externa, eu tenho que dividir em malhas. As horizontais, elas são numeradas, e elas vão ser divididas de acordo com o tamanho da folha. E as verticais, aqui eu tenho aqui, ó, na horizontal, né? Aqui as colunas vão ser numeradas e as linhas elas vão receber letras. Para uma folha 3, por exemplo, o lado maior ele é dividido em 8 partes e o lado menor é dividido em 6 partes. Veja, eu tenho 8 partes para o lado maior e 6 partes para o lado menor. A marca de corte, ela é padrão para qualquer tipo de folha, tem que ter 10 milímetros de um lado pelo outro e 5 milímetros para o outro. Então, essa marca ela vai ser exatamente disponibilizada dessa forma. Tem que ser desenhada dessa forma. Com relações às dimensões da legenda. Para isso, eu vou pegar já duas figuras conhecidas, do tamanho da folha com as suas margens e também o esquema de dobragem da folha A3. Então, você perceba que eu tenho a primeira dobra e tenho a segunda dobra já explicitada de acordo com a norma. Então, a largura máxima que uma legenda deve ter é 190
menos 10, porque 10 aqui eu teria a minha margem, nessa minha margem direita, né? E a legenda ela não pode passar da marca de dobra. Então, isso nos dá uma largura máxima de 180. Convenciona-se também que a altura dela fique no máximo em 1/3 do tamanho da altura da folha. Uma vez que a gente vai dispor de outras informações, como carimbos, com outras convenções, aqui em cima da legenda. Bom, eu já tenho aqui então a folha, ela já com as margens e todas as referências de acordo com a nova norma de 2020. Eu deixei impresso, inclusive, eu até marquei, coloquei a marca de dobra, essa é a segunda, ali a primeira marca de dobra, tá? E aí, o correto, então, eu vou fazer a primeira dobra em cima, tá ali, ó, a primeira marca de dobra, tá? Que ela está aqui, exatamente na primeira marca de dobra. Veja que eu virei a folha para o lado, tá? E agora vê que a minha legenda ela não passa da marca, tá vendo? Ó? Ela não está passando da marca, que seria um erro se ela passasse, né? E agora eu vou posicionar essa dobragem exatamente sobre agora a margem, né? Essa margem mais larga. Porque aí eu vou ter 20, né, mais 190, o que vai me dar 210. Então agora eu tenho uma folha de papel A4, tá? Que aí vai coincidir lá com a minha... Vocês estão vendo que coincidiu exatamente com a outra dobra, tá? E aí agora eu tenho minha folha de papel A4, né? A3 dobrada para A4. A legenda ela deve ser representada de tal sorte que ela, para cada folha, passe informações inequívocas sobre o que está sendo apresentado naquela folha em si. Então, pela norma de 2020, agora essa nova norma, algumas alteraçõezinhas foram colocadas. E aqui já está sendo apresentado para vocês um modelo de legenda que segue, né, a nova norma de janeiro de 2020. Nós precisamos uma indicação clara de qual é a empresa que está trabalhando, nesse caso a UFRGS, né? Qual é essa empresa. Aqui nesse caso eu fiz uma ligeira adaptação para uma legenda para trabalhos acadêmicos, onde a gente tem escola ou faculdade, nesse caso aqui a escola de engenharia. Veja que a gente, quando vai fazer a legenda, é importante que você classifique, apresente as informações de uma maneira que ela fique bem apresentada. Você percebe, por exemplo, que os rótulos das células eles foram posicionados a um distanciamento igual dos contornos das células. Então, por exemplo, o departamento, nesse caso, não está mais alinhado para a esquerda ou direita, não está seguindo o mesmo alinhamento de curso, departamento, disciplina, projeto, nome, arquivo eletrônico, né? E a mesmo distanciamento também para as linhas superiores. E isso faz com que a legenda ela fique melhor apresentada nesse caso. Foi observado aqui também uma coisa bem importante, que vamos dizer assim, o texto que eles são mais importantes nesse caso são a empresa. Nesse caso a gente tem a UFRGS. Veja que a escola de engenharia também está com um tamanho de fonte que é maior do que o nome do professor, por exemplo, ou mesmo o nome do aluno, né? E tem outra informação que é muito importante aqui, que seria, olha aqui, ó, o projeto desenho também, tá? Projeto e desenho. É importante a gente diferenciar bem essas informações. Nessa legenda aqui, o nome do aluno 1 e o nome do aluno 2, eles poderiam ser um pouquinho maior, até maior do que esse nome do professor, porque as informações que devem ter destaque em termos de tamanho é o UFRGS, né, quem é essa escola que ele está vindo, no caso seria aqui a empresa,
o desenho em si, qual é o desenho e quem são os responsáveis pelo desenho. Então aqui poderia até ficar um pouquinho maior esse nome do aluno, tá? E aí, num tamanho um pouquinho menor, aqui a gente pode ter as outras informações. Quais são os cursos que a gente tem? Tá? Engenharia de quê? Qual o departamento? Qual a disciplina? Tá? Você pode ter também uma descrição do desenho aqui na folha, porque às vezes eu posso ter nesta folha apenas as vistas ortográficas, como posso ter em uma outra folha apenas o corte dessa polia de andaime. Eu poderia colocar corte da polia de andaime, então apenas cortes, tá? Corte AA e corte BB e assim respectivamente. É importante também indicar a escala que você está representando. Se você tem dois desenhos com escalas diferentes, é interessante listar as escalas aqui e abaixo do desenho ou do lado você tem que fazer essa indicação também da escala que você está utilizando. Da mesma maneira, unidades. Na engenharia nós utilizamos milímetro. É desnecessário, se é tudo milímetro, colocar aqui que seria milímetro. Tá? Mas vamos no nosso projeto final usar essa representação e deixar unidades mesmo. Se a gente tem dois desenhos na mesma folha feitos em unidades diferentes, essas unidades devem ser listadas aqui nessa célula e elas devem ser colocadas também abaixo de cada desenho na folha. Essa data é a data de término do desenho, não é a data de entrega ou a data de início, não, é quando houve o término do desenho. Isso quer dizer que esses alunos são responsáveis por isso até essa data. Pode, obviamente, haver algumas outras revisões, mas eles, como vão assinar nesse campo seus nomes, eles estão responsáveis, é praticamente um contrato até essa data em si. O idioma, qual é o idioma principal que nós estamos trabalhando? Isso é muito importante, porque se for algo na língua inglesa, a gente vai ter que buscar exatamente os termos técnicos adequados para isso, e às vezes uma norma técnica específica de um determinado país. Um nome do arquivo eletrônico para facilitar a sua consulta, sua busca e arquivamento. E aqui, num canto que já está reservado, você não vai tirar daqui essa informação, que é a folha, que você pode muito bem colocar através de referências, como imagine que nosso projeto de desenho técnico tenha 5 folhas. Então você pode colocar desenho técnico 01/05, quer dizer, a primeira folha de 5 folhas, e aí na segunda folha DT02/05, que é a segunda folha de 5 folhas, e assim respectivamente. Essa referência é muito interessante, eu recomendo. Não recomendo colocar em número absoluto, porque às vezes pode haver um extravio de alguma folha impressa e a pessoa que está utilizando nunca vai saber qual é essa referência de folhas totais. E também a colocação da revisão. Que revisão já foi feita no desenho ou no projeto? A segunda, a terceira, a quarta revisão. Essas informações descrevem detalhadamente uma legenda. Você pode utilizar no seu projeto esse template, ou você, se você quiser, você pode alterar também o posicionamento dessas informações. Mas cuidem, usem bom senso, para que fique bem apresentado, as informações fiquem bem ajustadas, fiquem bem alinhadas. E não se esqueçam, essas informações de folha e revisão precisam ficar exatamente onde é que elas estão, nesse canto inferior esquerdo. Muito obrigado pela atenção de todos.